Carnaval, carnaval do rebote. Eu poderia até colocar esse termo nessa data que, olha, é impressionante. Justamente nesta data de carnaval, nesse momento aí de folia, eu gostaria de falar algumas coisas para você. Algumas tendências que tende a... Se é tendência, é claro que tende, né, Cliff? Que coisa idiota, você... Algumas coisas que tendem a acontecer no carnaval em si, nessa época de festas, de carnaval, com rebotes aparentes, com rebotes ocultos. Enfim, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão de carnaval e principalmente como você deve se portar para, digamos, se proteger ainda mais dos teus próprios sentimentos e emoções. Então, se você não me conhece e caiu por um acaso de paraquedas por aqui, meu nome é Cliff Oliva, sou terapeuta, especialista em relacionamento rebote e especialista em dependência emocional. E eu te ajudo a reconquistar, a superar ou a entender desse relacionamento se for da tua vontade. Claro que antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo e se você quiser fazer parte do clube de membros, esta semana, no final da semana, eu vou fazer uma mentoria exclusiva com o pessoal do clube de membros. Então só vai estar nós lá e você pode participar dessa mentoria, além de outras coisas que tem o clube de membros. Fechado? Aqui embaixo também eu vou deixar o link do meu WhatsApp, se você quiser falar diretamente comigo. O link da aula do relacionamento rebote. Quer entender tudo de relacionamento rebote, do término até a reconquista, passo a passo? Vai ter o link da aula aqui para você clicar. E também do meu livro da dependência emocional. Se o teu coração está muito apertado, muito dolorido, eu recomendo você ler esse livro da dependência, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender muitas coisas e aliviar o teu coraçãozinho. Dito isso, então vamos falar sobre época de carnaval. Toda época grandiosa, seja Natal, fim de ano, Carnaval, aniversário, Páscoa, enfim, todas essas épocas comemorativas, cada uma delas tem a sua particularidade. E Carnaval não foge à regra. Carnaval também tem as suas particularidades dentro da dinâmica do relacionamento rebote. E aqui, para você entender, nós precisamos nós precisamos separar, na verdade, entre as duas grandes categorias de rebote, que é rebote oculto e rebote aparente. Todos dois têm vídeo aqui no canal falando sobre o que é rebote oculto e o que é rebote aparente, como funciona. Então eu recomendo você dar uma olhadinha aqui no canal, que já tem vídeo explicando sobre isso. Para você que já sabe o termo sobre rebote oculto, então o nome já diz oculto, né? Tá oculto, tá ali escondido. E rebote aparente é aquele negócio, aquele auê, é o que está aparecendo aí para todo mundo. E claro, dentro de cada um tem suas particularidades. Mas na época de carnaval, tem alguns comportamentos dentro desses dois grandes grupos que eu precisaria e gostaria de compartilhar com você, até para você ficar preparado, porque no final eu vou te dizer exatamente o que seria o melhor a você fazer, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre rebote aparente. Tradição do canal, aqui já foi feito a tosse, até me falaram
que no vídeo anterior não teve tosse, me desculpa, mas não veio, né? Agora veio a tosse. Então vamos lá, falando sobre rebote aparente. Rebote aparente é aquele que gosta de postar nas redes sociais. Nesta época de carnaval, a tendência do rebote aparente é que tenha uma intensificação dessas postagens, justamente pelo clima de carnaval, pelo clima festivo. Muitos rebotes aproveitam essa época, às vezes até os feriados, né? Os 4 dias, 5 dias, aproveitam para fazer viagens. Nessas viagens, e muitas vezes, olha só, essas viagens são feitas ou para lugares que vocês já visitavam, ou então para lugares das quais vocês estavam pensando em viajar. É aquele negócio da recriação, que também tem vídeo já explicando sobre isso. Então, fazem essas viagens. E essas viagens, eventualmente, intensificam as postagens, principalmente nos stories. Principalmente nos stories do WhatsApp, nos stories do Insta, enfim, principalmente em stories. Rebote, principalmente aparente na época de carnaval, você vai ver uma intensificação muito grande nas postagens, nos stories desse relacionamento rebote. E aqui tem um motivo, e o motivo é justamente uma dose extra desta autovalidação. Pode ter uma questão associada à mágoa, a questões aí com você, que é ex ou, né, que é ex dessa pessoa. Mas grande associação tá com a autovalidação. Então, aproveita, né, essa dose extra, essa época de carnaval, para uma dose extra de autovalidação. Não só isso, mas a época de carnaval em si, a viagem ou esse momento de carnaval é um momento convidativo a se soltar um pouco mais, a colocar um pouco mais, né, a festa, a folia, as questões, e isso para quem está querendo se anestesiar dos seus sentimentos, das suas emoções. Quem está na ilusão do relacionamento rebote, isso é um prato cheio. É excelente uma época dessa, porque eu consigo me anestesiar ainda mais e tirar, eventualmente, a minha cabeça do meu ex, da minha ex, ou dar mais atenção para esse relacionamento rebote, ou mergulhar ainda um pouco mais a minha ilusão. Então, a tendência maior para você se preparar é uma intensificação das postagens dos stories e um ou outro, ou alguns ali feeds, né, coisinhas, algumas coisinhas ali no feed, mas principalmente você vai perceber uma intensificação nos stories. Então, eu já tô te preparando para isso. Nem sempre esses stories, eles são postados agora, nesses dias de carnaval. Em muitos relacionamentos rebote, esses stories, eles são postados ao longo aí, vamos colocar dessa semana, esse vídeo está saindo na segunda-feira, ao longo aí dessa semana, essa questão, né, de tirar várias fotos e ir postando ali nos stories, tudo isso pela autovalidação. Então, rebote aparente tem esta intensificação. Já no rebote oculto, aí eu tenho duas questões aqui para te comentar. O rebote oculto, ele aí já é um pouco mais enigmático, porque ele tem duas tendências. A primeira tendência é também uma intensificação desse oculto, né? Desse permanecer oculto. Então, muitos rebotes ocultos aproveitam esse momento para ficar intocado em casa, intocado na casa do rebote, enfim, ficar ali naquele quadradinho.
Mas eu tenho alguns casos, né? Tem alguns casos de rebotes ocultos que aproveitam essa época também, às vezes para viagem, mas essa época festiva, para mudar o status ou para tornar esse rebote semi-oculto. Isso acontece muitas vezes por conta de um desabastecimento, de dentro do rebote ali já não está mais funcionando a contento, então eu preciso mudar. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre essas mudanças, eu acho que é o começo do fim, o título, alguma coisa assim, falando sobre essas mudanças. Então eu preciso mudar o status, eu preciso mudar um pouco a dinâmica desse relacionamento rebote, dessa pessoa aqui, às vezes, tanto o teu ex ou a tua ex, ou então essa pessoa com quem um rebote está, já começa a demonstrar sinais de insegurança. E esses sinais de insegurança fazem com que este momento seja um momento propício para colocar algumas postagens. Não só do teu ex ou da tua ex, mas principalmente aqueles reposts. Rebote oculto muitas vezes tem essa dinâmica de repostar. Enquanto o rebote aparente, ele geralmente por ele mesmo faz as postagens, tira a foto, coloca, faz as frases e tudo mais, o rebote oculto ele tem mais uma tendência de repost. Mas não que ele não possa postar alguma coisa por si mesmo. Mas independente dessa mudança de dinâmica do rebote oculto, porque se for um rebote aparente e continuar ali na caixinha, tá tudo certo. Mas independente dessa mudança de dinâmica do rebote oculto... uma outra coisa, desculpa, eu esqueci de comentar. Tanto o rebote oculto quanto o rebote aparente também tem uma tendência bem interessante nessa época de carnaval que a gente verifica, que é abrir as contas, seja do Insta, seja de outra rede social, abrir as contas para que, vou colocar assim, para que o mundo, né? Se é que você me entende, o mundo é você, mas para que o mundo veja aquela diversão, veja aquela conexão, veja aquela pseudo-ilusão que está acontecendo no relacionamento rebote. Então, do teu lado aqui, né? Do lado aqui de você que é ex ou é ex dessa pessoa, a tendência sua no carnaval é uma intensificação sua de stalkear. É uma intensificação, principalmente se esse relacionamento terminou há pouco tempo, de ver, né, esses feriados, principalmente se tu sabe que vai fazer alguma viagem, a gente fica doido nesse momento e uma intensificação de stalkear. E aqui está justamente um pulo do gato que eu gostaria de falar para você. São épocas como essa que são decisivas ou são muito importantes no nosso próprio processo evolutivo. São épocas como essa que são desafiadoras de nós para nós mesmos. Então a dica aqui, já que tu sabe que isso é bem possível que aconteça, eu daria a dica para você: não stalkeie. Tire esses dias para você fazer alguma coisa diferente. Tire esses dias para você, tire esses dias para uma leitura. Enfim, tire esses dias para fazer qualquer coisa para você, menos stalkear o teu ex ou a tua ex. Porque como esse show pirotécnico, como essa intensificação aqui, ela se torna ainda, às vezes ainda mais irreais do que já é o relacionamento rebote, quando você vê isso dentro da tua mente,
vem uma série, uma avalanche de sentimentos, de emoções que atrapalha o teu processo evolutivo, que muitas vezes te deixa esses dias aí na completa fossa, aonde você poderia usar esse tempo, você poderia usar essa energia, você poderia usar você a si mesmo em alguma coisa produtiva. Mas, quando você vai lá, stalkeia e vê toda essa questão, o teu cérebro não entende muitas vezes, e como a gente está na dor, que isso é um negócio pirotécnico, irreal, ilusório. Para o teu cérebro, tudo isso é muito profundo, muito real, muito verdadeiro. Inclusive, eu gostaria até que você comentasse aqui para mim, botasse aqui nos comentários, se em algum momento, olha, nem precisa ser agora, mas em algum momento você chegou a acreditar que esse relacionamento do teu ex ou da tua ex era verdadeiro, sabe? Aquele verdadeiro, não, agora é verdadeiro. Coloca aqui no comentário, eu gostaria de saber. Então, para o teu cérebro, isso tudo é muito verdadeiro. E você, o teu papel é se proteger de si mesmo. Afinal de contas, se você não estiver bem, seja qual for o teu intuito de reconquistar ou de superar essa pessoa, se você ficar se auto-sabotando, obviamente, você nunca vai ficar bem. Então, a dica aqui, respeite o seu momento, guarde-se, se for preciso, desliga o celular, bota num canto, não olha. E eu sei como é desafiador, porque eu já passei por esse processo, mas não stalkeia nesse momento, porque aqui vai ter uma intensificação. E toda a intensificação do lado de lá, se você olha do lado de cá, também é uma intensificação da tua dor e do teu sofrimento. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço para você, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau. Ei, você sabia que agora esse canal tem um clube de membros? É isso mesmo. E você pode fazer parte desse clube de membros. Dá uma olhadinha nos vídeos aqui do lado e faz parte do clube de membros desse canal, onde tem benefícios exclusivos. Te vejo lá.